Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós. Oi, pessoal, tudo bem? Quero convidar vocês para um momento de edificação espiritual através da nossa série de reflexões nos evangelhos. Toda quarta-feira, às 19 horas, orando como Jesus ensinou. Boa noite, tudo bem? Meus irmãos, estamos continuando hoje a nossa série de mensagens orando como Jesus ensinou. Estamos falando sobre a oração do Pai Nosso e essa faz parte de uma série de reflexões que acontece toda quarta-feira às 19 horas. Acompanhe comigo. A oração do Pai Nosso. Mateus 6, 10. Hoje vamos tratar da parte B deste versículo. Na semana passada, falamos sobre a primeira parte, venha ao teu reino. Hoje nós vamos comentar a respeito da segunda parte. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aproveitamos com sabedoria os ensinos da oração de Jesus? Essa é uma pergunta que temos feito desde quando iniciamos esta série, pois o nosso propósito é que você compreenda o quanto Jesus nos ensinou sobre a oração. E a oração do Pai Nosso que estamos trabalhando, vamos perceber que ela não somente deve ser repetida, mais do que isso, ela é uma oração modelo que nos mostra como Jesus quer que nós venhamos orar também. Temos aprendido e vamos aprender um pouco mais esta noite. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dr. J. Carson compreende a petição para que a vontade de Deus seja feita em pelo menos dois sentidos. Vejamos. Para que o reino venha em sua plenitude, em primeiro lugar, ou seja, a vontade de Deus, aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz, vai ser completamente cumprido aqui no momento em que o reino de Deus, que já começou, mas ainda não está completo, quando ele estiver consumado, quando ele estiver instalado de maneira completa entre nós. Então, clamar, orar a Deus, seja feita a tua vontade, de certa forma, completa o pedido anterior que venha ao teu reino. E nós compreendemos aqui que estamos pedindo também para que este reino venha a ser consumado, porque somente desse modo a vontade perfeita de Deus será cumprida entre nós. Mas, em segundo lugar, Carson observa que este texto também trata da vontade ética de Deus, ou seja, o desejo de ver a justiça praticada. O desejo do Senhor da sua justiça prevalecer. Sabemos que somos cidadãos do reino dos céus e já temos a missão de usar a ética do reino, praticar a ética do reino e assim glorificar o nosso Deus. Então, cremos que Deus, ele vai ter, quando oramos, vem na tua vontade, estamos dizendo também que a ética de Deus, a ética da sua justiça, ela deverá ser praticada. Mas, continuando ainda, pensando sobre esse texto, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Desse modo, conforme Carson, estamos assumindo duas importantes responsabilidades. Primeiro, estamos nos comprometendo em aprender tudo o que pudermos sobre a vontade dele. Então, se estamos orando, seja feita a tua vontade, desejamos que a vontade dele seja feita, então precisamos também conhecer que vontade é essa. E nós vamos conhecer a partir das Escrituras, observando seus preceitos, suas ordenanças, suas orientações, recomendações que estão nas Sagradas Letras.
Sagradas Escrituras. Então, ao mesmo tempo, se estamos clamando com sinceridade, seja feita a tua vontade, estamos também nos comprometendo em aprender qual é a vontade de Deus. Inclusive, temos trabalhado a respeito disso na nossa escola bíblica, agora transmitindo as nossas aulas online. Você pode acessar também numa outra playlist, cujo título é A Vontade de Deus. Então, estamos nos comprometendo indiretamente, aqui uma inferência do autor, não há como você clamar pela vontade de Deus sem ao mesmo tempo estar se comprometendo a aprender sobre essa vontade. E um segundo desdobramento é o seguinte: estamos também prometendo, com a ajuda e a graça de Deus, que vamos fazer a vontade dele até onde conhecemos. Ou seja, nós só podemos fazer a vontade de Deus até a medida que a conhecemos. E Deus revelou não tudo acerca da sua vontade soberana, dos seus decretos eternos, imutáveis, não. Mas ele revelou os seus preceitos. Ele deixou orientações práticas que nós podemos seguir. Ele diz em vários textos bíblicos também aquilo que lhe agrada. Então nós precisamos aprender para poder colocar em prática. E esses dois compromissos de aprender para praticar está incluído nesta oração: seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus é que nós venhamos obedecer a Ele, aquilo que condiz com o seu caráter, com a sua moral santa, pura e perfeita. Seguindo, nós temos também, porém, viver como cidadão do reino em um mundo caído é cumprir sua ética, e cumprir sua ética, possui implicações. Que implicações são essas? Segundo Timothy Keller, se não estivermos certos de que Deus é o nosso Pai, não conseguiremos orar e pedir que Ele faça a sua vontade. Cumprir a ética do reino de Deus. Agir como um cidadão dos céus em um mundo caído no pecado, corrompido no pecado, cheio de tantas mazelas, cheio de tantas coisas ruins, é um grande desafio que nos é colocado. E nós não teremos coragem de clamar a Deus, faça a tua vontade, se não entendermos que o nosso Deus é um Deus amoroso. Ele é, como falamos lá na primeira declaração, na primeira sentença, o nosso Pai que está no céu. Um Pai que é perfeito, superior a qualquer pai humano, amoroso, que cuida de nós e que faz aquilo que vai glorificar o nome dele acima de todas as coisas. E ele nos usa também para glorificar o seu nome. Então, se nós não nos dermos conta que ele é o nosso Pai perfeito, nós não vamos ter coragem de pedir que ele faça a sua vontade. Um filho só confia e está sujeito à vontade do pai se ele entende que esse pai é sábio, é poderoso e vai sempre trazer as melhores orientações. Você confia em Deus dessa forma? Você conhece Deus suficiente para confiar dessa forma? Quando você clama, Deus, faça a tua vontade, de fato é assim? E quando não acontece exatamente aquilo que você gostaria, qual é a sua reação? Vamos pensar sobre isso. Então, viver a vontade de Deus em um mundo que odeia, que faz tudo que não agrada a Deus, que vai contra os seus princípios, os seus valores, significa que poderemos ser perseguidos, poderemos ser caluniados. Isso implica que talvez venhamos sofrer, mas não necessariamente quer dizer que estamos fora da sua vontade. Muito pelo contrário. É bem comum o povo de Deus, ao longo da história, obedecer a Deus e receber a afronta do mundo, a perseguição, a morte, o martírio, em nome do Senhor Jesus. Quando você ora, seja feita a tua vontade, você que já orou o Pai Nosso, você já pensou sobre isso? Vamos seguir. Jesus orou dessa forma no jardim do Getsêmani. Vocês lembram? Está lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 37 e 38, nos chama a atenção. Jesus diz o seguinte: e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu,
começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. O próprio Deus encarnado estava externando que a sua alma estava profundamente triste. E quando nós estamos profundamente tristes, nós temos reações que normalmente não teríamos em condições normais. E nesta condição se torna ainda muito mais difícil obedecer à vontade de Deus. Mas é nesse momento que precisamos lembrar quem Ele é. E veja a oração de Jesus, o exemplo que Ele nos dá. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. Então observe que este cálice, ele sabia que era o cálice da ira do Pai que ele iria beber. A ira que estava reservada para nós, os homens pecadores, toda a humanidade pecadora. Ele iria beber esse cálice amargo de dor, de sofrimento, de pranto. E ele disse: Pai, se possível, passa. Se possível, que eu não precise passar por isso. Se houver uma outra saída, mas se não há, Senhor, faça a tua vontade. Somente quem conhece a Deus, confia na sua sabedoria, pode orar desta forma. E somente quem está comprometido em glorificar a Deus, em obedecer a Deus, em ser fiel a Deus, ele vai desejar fazer a vontade de Deus acima de poupar a própria vida, acima de poupar sofrimento. Jesus não escolheu o caminho menos doloroso. Ele escolheu o caminho que era a vontade de Deus. Em Isaías 53 está escrito que ao Pai agradou moê-lo, esmagá-lo. Ao Pai agradou moer o próprio Filho, para que nós tivéssemos paz com Ele, para que nós tivéssemos a comunhão com Ele restaurada. Nem sempre o caminho que é a vontade de Deus será o menos doloroso para você, mas certamente será aquele que vai glorificar a Deus e certamente Ele há de suprir com a sua graça poderosa todas as forças que precisamos para perseverar até o fim. Lutero disse: concede-nos graça para suportar de bom grado toda enfermidade, pobreza, desgraça, sofrimento e adversidade, para conhecer que nisso tua divina vontade é crucificar a nossa vontade. A vontade de Deus é que a nossa vontade caída, corrompida, que está sendo restaurada, ela morra cada dia mais, e que a vontade da nova natureza, do novo homem, venha cada dia mais prevalecer. Que nós venhamos nos apropriar daquilo que é a vontade de Deus, na medida que somos transformados, que nos tornamos a cada dia mais semelhantes a Ele. Que Deus nos conceda graça para suportar tudo aquilo que algumas vezes obedecer à sua vontade pode nos impor, porque o mundo nos odeia. O mundo odiou a Cristo. O mundo matou o nosso Senhor. E não é o servo maior do que o seu Senhor. Se fizeram isso com Jesus, fizeram e farão, continuarão fazendo coisas semelhantes com seus servos. Se não pudermos dizer, seja feita a tua vontade do fundo do coração, jamais teremos paz. Seremos tentados a controlar as pessoas, o ambiente, e fazer as coisas do jeito que acreditamos que devem ser feitas. Se a gente não disser com sinceridade, seja feita a tua vontade. Se você ora assim o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, mas logo depois fica inquieto, ansioso, fica tentando mudar o ambiente, o pensamento das pessoas, transformar você mesmo com a força, com a agressão em palavras, com constrangimentos. Pessoas, quem sabe, você gostaria que estivesse na mesma fé que você. Pessoas que se afastaram da fé. Outras situações, circunstâncias em que nós somos injustiçados,
E às vezes queremos nós mesmos fazer justiça. Mas o Senhor, a Ele pertence a vingança. A Ele retribuirá a cada um, conforme as suas próprias obras. Se nós não dissermos seja feita a tua vontade de todo o coração, nós não teremos paz. Se você está orando somente da boca para fora, de uma maneira vazia, então a paz não vai alcançar o seu coração. Mas se você ora de todo o coração, seja feita a tua vontade, eu confio em ti, Senhor. Ainda que nesse mundo nos seja imposto sofrimentos, nós cremos que no final nos regozijaremos eternamente contigo na tua glória. E queremos caminhar para a vida eterna. Queremos viver de modo que te glorifique aqui. Essa deve ser a nossa prioridade. Calvino disse, orar pedindo que seja feita a tua vontade é submeter não só nossa vontade a Deus, mas até mesmo nossos sentimentos, de modo a não ficarmos desanimados, amargurados, nem emudecidos pelas coisas que se abaterem sobre nós. Faça a tua vontade. Significa, Senhor, a tua vontade prevaleça sobre as minhas emoções, sobre o que eu sinto. Tem pessoas que querem mudar até mesmo os preceitos de Deus para atender os anseios do seu coração, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, que atende qualquer pedido, até mesmo que vá contra a sua moral, contra a sua palavra. Isso não vai acontecer. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele está buscando não aquilo que ele quer em Deus, mas ele está buscando uma vida transformada, aquilo que Deus quer para ele. Ele deve querer o que Deus quer para ele, aquilo que está recomendado na palavra do Senhor. Isso que nós devemos buscar. Se nós conseguirmos desejar e orar e pedir que a vontade de Deus seja feita com toda a sinceridade, submetendo até mesmo os nossos sentimentos e dizer, Senhor, trata com os meus sentimentos, com o meu coração, quebranta, esmaga os sentimentos ruins que me afastam de Ti, que me levam a ter um coração incrédulo, que me levam a ter atitudes que não Te convêm. Transforma o meu coração, todos os sentimentos, as emoções que não Te glorificam, que me conduzem para longe de Ti. Seja feita a Tua vontade e não a nossa. O que aprendemos? Estamos clamando pela vinda do reino em sua plenitude, ou seja, de forma completa, e pelo cumprimento de sua justiça. Quando oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como tu governas no céu, que o teu governo seja pleno, completo aqui na terra também. Firmamos o compromisso de aprender e fazer a sua vontade também. E em terceiro lugar, rogamos para que a sua vontade prevaleça sobre nós. Aquele que quer seguir a Cristo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após Ele. Seguir os passos, as ações, aquilo que Ele fez. É isso que Jesus espera de você. É isso que Jesus espera de nós. Então, quero aqui deixar um convite final. Vamos aplicar o que aprendemos? Temos agora a oportunidade, os irmãos da Igreja Cristã Evangélica Vida, a estar orando juntamente com a irmã Jo, lá através do aplicativo Zoom. E você que está na sua residência, você pode também orar, ter um momento de oração. Essas mensagens curtas, breves, têm dois objetivos: que venhamos a aprender mais sobre oração e, em segundo lugar, que o seu coração seja aquecido, que você saiba o que orar, como orar e que você tenha o coração alimentado pela palavra de Deus, para que assim você ore, seja encorajado a orar, mas também ore com a disposição certa, com quebrantamento, da maneira como Deus orienta na sua palavra. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, fica aqui também o convite para você. Não queira que Deus faça aquilo que você quer,
porque nem sempre que nós queremos é bom, nem sempre que nós queremos estar de acordo com a sua palavra. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o que Deus nos orienta é que sempre venhamos orar para que a vontade dele seja feita, prevaleça sobre a nossa, porque assim ele será glorificado. Por mais que haja algum momento de dor, a vida eterna nos espera. A coroa de justiça a quem Deus tem preparado a todos aqueles que o amam. Ore a Deus comigo nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este momento em que estivemos aprendendo mais de Ti através da Tua palavra. Fica conosco agora nos próximos minutos que estaremos orando a Ti. Guarda o nosso coração, nos transforma e desde já te pedimos, seja feita a Tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus. Amém.